O mundo atual, né, ele está muito viciado, isso não só no mundo das finanças ou no mundo dos investimentos, mas em muitas áreas da nossa vida. O mundo está muito viciado, as pessoas estão muito viciadas na média, em ficar na média, né, em conseguir a estabilidade, né? Então as pessoas elas têm medo da volatilidade, têm medo da incerteza e elas buscam transformar tudo em algo que seja previsível, né? Sendo que algo previsível é uma coisa totalmente impossível, pelo menos no planeta Terra. E no mundo dos investimentos, no mundo da economia, nas finanças, também não poderia ser diferente. Então, a gente vê, por exemplo, o Banco Central agindo nos últimos anos, né? Se a gente pegar os últimos 20 anos, principalmente, talvez isso tenha tido mais intensidade, né? O Banco Central agindo para amenizar os ciclos, né? Tentar amenizar os ciclos econômicos, fazer com que a economia passe pelos ciclos com mais suavidade, ou seja, com pouca volatilidade. Só que, ao fazer isso, ele cria uma série de outros problemas, né? Como se não, ele está tentando controlar a natureza das coisas ali, como as coisas funcionam, né? Se você tem um rio aqui correndo por um determinado caminho, né? E você faz uma barragem ali no meio do caminho sem tomar muito cuidado, você pode causar uma série de problemas secundários que talvez você não previsse ou não imaginasse que poderia acontecer, mas que vai causar pela sua interferência na natureza. Então, se tem cidades ou povoados em volta ali daquele rio, naquela região, você pode simplesmente destruir e alagar tudo em volta. E olha só, você nem imaginava que isso poderia acontecer, né? E no mundo dos investimentos, no mundo da economia, é a mesma coisa. Quando o Banco Central ele não deixa o ciclo acontecer, ou seja, se é para ver recessão, que venha a recessão, e a recessão ela tem um propósito de limpar aquilo que não está dando certo, né, para que a economia continue crescendo depois, que volte a crescer depois de forma mais saudável, digamos assim. Mas quando o Banco Central ele impede que essa recessão acontece, como que ele pode impedir que a recessão acontece? Por exemplo, criando dinheiro, jogando na economia e dando para essas empresas que deveriam quebrar, para esses projetos que deveriam parar de existir, porque se eles não estão dando lucro, é porque eles não são viáveis, né? Talvez não tenha demanda suficiente para aquilo, talvez seja um negócio insustentável, que é melhor que aquele recurso que está sendo aplicado naquele negócio seja aplicado numa outra coisa que as pessoas demandem, que resolva algum problema da humanidade. Quando o Banco Central ele interfere nisso e, por exemplo, impede que empresas zumbis quebrem, ele está tentando trazer um mundo mais próximo para a média, né? Tentando evitar a volatilidade, né? E causando uma série de outros problemas com isso. Por exemplo, esse conceito de antifragilidade, a palavra, o termo antifrágil, foi criado pelo Nassim Taleb, né, que é o autor do livro Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, né, Pele em Risco, enfim, uma série de livros bem interessantes que eu acredito que seja até obrigatórios para as pessoas que pretendem investir, né, que pretendem entender melhor sobre investimentos. E tem outros conceitos que foram criados por ele também, que é o seguinte: é o mediocristão e o extremistão, né? Então as pessoas acreditam, né, que o mundo é um mediocristão, que o mundo ele tem que ser pouco volátil e tudo tende à média e tudo mais, é uma coisa bem tranquila e calma. Só que a realidade é muito diferente disso, né? O mundo é o extremistão, as coisas são voláteis. Imagina você tentar planejar o seu dia de amanhã, né? Você pode até tentar planejar o seu dia de amanhã e muitas vezes você conseguir realizar tudo aquilo que você planejou da forma exata que você planejou. Só que geralmente o que vai acontecer são imprevistos. Toda hora acontecem imprevistos. Então, aquilo que você planejou não dá para aplicar exatamente da mesma forma. Você vai ter que mudar a ordem das coisas e, enfim, o mundo, a vida é o extremistão, tá? Se a gente trouxer esses conceitos mais para o mundo dos investimentos, não tem como eu tentar imaginar, por exemplo, vamos falar do mercado de ações. Não tem como eu tentar imaginar qual que vai ser o retorno futuro de uma ação olhando para o retorno passado, né? Então, eu vou pegar uma determinada ação, ver qual foi o retorno diário de todo do
do ano inteiro de 2020 dessa ação e vou calcular a média do retorno diário dessa empresa, dessa ação. E aí deu lá, sei lá, 2%. Não, ou seja, a empresa subiu em média 2% ao dia, com desvio padrão de 10%. Eu olho para essa média e falo, nossa, olha que bonito, a empresa subiu em média 2% ao dia. Só que ninguém está vendo que durante o ano, nessa amostra que eu peguei, num dia subiu 10, no outro caiu 5, no outro subiu 5, no outro caiu 20, e a volatilidade comeu solta, né? E aí tem um outro conceito unido a isso, que também é do Nassim Taleb, que é o cisne negro, né? E o que é o cisne negro? Há muito tempo atrás acreditava-se que só existiam cisnes brancos. Então, a verdade da vida é que só existem cisnes brancos, não existem, porque ninguém nunca tinha observado um cisne que não fosse branco, então só existem cisnes brancos. E aí, num belo dia, alguém encontrou um cisne negro, né? E falou, caraca, olha só, a primeira vez que alguém vê um cisne que não é branco, é um cisne negro. Então, é um cisne bastante raro, mas ele existe. E só pelo fato de ter uma única observação, de uma única pessoa ter visto um único cisne negro, foi o suficiente para acabar com toda aquela teoria que existia de que só existiam cisnes brancos, né? Então, o cisne negro, o conceito vem dessa história real, né? O cisne negro significa o quê? Um evento raro, bastante raro, mas que acontece, totalmente imprevisível. Ninguém poderia imaginar que existiam cisnes negros. As pessoas só viam cisnes brancos, então é totalmente imprevisível, mas é totalmente explicável depois que o evento acontece. Então, depois que a primeira pessoa viu o primeiro cisne negro, ela falou, pô, mas faz sentido, né? Será que talvez, então, existem também cisnes marrons, cisnes amarelos, sei lá, né? Cisnes rosas, cisnes, sei lá, de várias outras cores, né? Então, a pessoa pode até racionalizar isso e pensar, pô, faz sentido existirem cisnes que não são só brancos, né? Diferente dos brancos. Mas isso só foi possível de ser explicado depois que o evento aconteceu. E o cisne negro pode ser tanto um cisne negro positivo quanto um cisne negro negativo, né? Tem uma outra característica do cisne negro que é o seguinte: ele causa impactos exponenciais, de alguma forma, ou nos retornos do ativo, ou na nossa vida, enfim, de alguma forma, esse evento causa impactos exponenciais. Um exemplo de cisne negro: o advento da internet, o surgimento da internet sendo utilizada pelas pessoas em casa e tudo mais. Começou lá mais forte na década de 90, e na década de 90 ninguém imaginava que fosse tão utilizada como é hoje, que a nossa vida dependesse tanto da internet quanto depende hoje. E também nem imaginava do impacto positivo e exponencial que a internet causou na vida das pessoas, na vida da humanidade como um todo, né? Hoje em dia, a gente tem acesso a praticamente qualquer tipo de informação, basta digitar no Google, pô, quero saber como faz alguma coisa, quero entender melhor alguma coisa. Antigamente, a gente tinha que ir para uma biblioteca ou alguma coisa do tipo, era muito mais difícil de ter acesso à informação, tinha muito mais barreiras. E hoje em dia, qualquer criança com um celular na mão tem acesso a qualquer informação do mundo. E o impacto que isso causou, o ganho de produtividade em vários setores, em várias áreas da nossa vida, que foi causado pelo surgimento da internet. Então, a internet é um cisne negro positivo. E tiveram outros cisnes negros negativos também. A gente pode pegar também cisnes negros positivos aí ao longo da história, sei lá, o carro, por exemplo, o avião, enfim. Agora, cisnes negros negativos, né? Pô, tem vários. Se a gente pegar os últimos 20 anos aí, em 2001 teve o 11 de setembro, teve a crise de 2008, a crise de 2020. Enfim, são eventos que causam impactos exponenciais e são totalmente imprevisíveis. Ninguém tem a capacidade de prever uma crise, por exemplo, de acertar exatamente quando ela vai acontecer. Mas, depois que acontece o evento, dá para explicar. Aí fica lógico, né? Pô, óbvio, como que eu não pensei nisso antes? Né? Como que eu não pensei nisso antes? Se falando de investimentos, né, você querer montar uma carteira aí com pouca volatilidade e tudo mais, né? Não adianta você tentar controlar isso, porque a volatilidade é uma coisa inerente à vida, a como as coisas funcionam.
Então, a gente tem que buscar entender como que a gente deve se expor a essa volatilidade.